Olá, bom dia. Espero que todos estejam me vendo e ouvindo para uma live mais do que especial com a professora Tânia Coelho, psicanalista da UFRJ. Dá um oi para a Patrícia, para o Thiago. E a Tânia é psicanalista, membro da Associação Mundial de Psicanálise e da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia, professora doutora, pesquisadora nível 1 do CNPq, da UFRJ também, e pesquisadora, presidente do Instituto Séfora de Ensino em Pesquisa e do Instituto Lacaniano. Então, é um prazer imenso estar aqui esperando a Tânia. E eu coloquei a floresta de onde eu moro aqui, porque para um assunto pesado eu acho que é importante. Que a beleza importa, de fato. E hoje o tema é sobre estudo, estudar medicina, expectativa e realidade. Oi, Tânia. Bom dia, Bruno. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Hoje eu escolhi uma floresta aqui no fundo, porque, não sei, achei mais saudável. É interessante. Aí coloquei aqui Belo um grande, visual. um grande eucalipto aqui no fundo para iluminar a minha mente. E aí, tudo bem? Isso é muito legal, isso é muito bom. Eu aqui Pois é. atrás, como sempre, a biblioteca. Pois Não é é, porque tô eu vendo. queira parecer presunçosa, mas é a melhor localização em matéria de iluminação. Mas quando eu estiver mais familiarizada com essas mídias, quem sabe eu consigo variar também um pouco o ambiente. Um dia desse eu vi um sujeito que vendia fundo para live, então era um papelão, como se fosse uma biblioteca, o outro eram vários temas. Mas isso aqui não é papelão, não, é de verdade. É de verdade. Né? Tânia, obrigado mais uma vez. Eu já te apresentei aqui antes de você entrar, né? E mais uma vez a gente se encontra para falar um pouquinho sobre a saúde mental do estudante de medicina. E esses papos são sempre muito bem-vindos e muito importantes. E hoje o tema que a gente escolheu é sobre estudar medicina, a expectativa e a realidade. E você já falou para a gente na outra live que está salva no meu Instagram, está salva no podcast. Tem um podcast chamado Medicina em Primeira Pessoa no Spotify, que também tem um subitem que é a saúde mental do estudante de medicina, onde a nossa primeira live está gravada, e a Tânia já falou da relação dela com a medicina, com a longa história dela em consultório, atendendo médicos, e a longa história de vida dela também, convivendo desde pequenininha dentro de hospitais. E medicina e estudo, eu acho que são palavras que casam muito bem. E a primeira pergunta que eu te faço, Tânia, é realmente qual é essa relação do estudante de medicina com o estudo? Qual é o perfil ideal desse estudante de medicina em relação ao estudo, Tânia? Bruno, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, né, mais esse convite para uma conversa sobre um tema que me interessa muito, num sentido até mais amplo. Né? Eu sou professora universitária há 42 anos, então eu experimento, né? Eu sou testemunha da dificuldade crescente que o universitário tem de se sentir seguro em relação à sua escolha, né? E, sobretudo, né, de avaliar se ele tem perfil para a profissão que ele escolheu. Né? Então, eu queria te pedir licença para dar um passo mais atrás, né? Uhum. E voltarmos, talvez, ao tema da última conversa, a questão da vocação, a questão de como é que eu posso saber, né, para que eu nasci, para que eu sirvo, né? Como é que se dá essa descoberta, né, do que é que você vai fazer na sua vida, do que você quer fazer na sua vida. Como é que se dá esse encontro? Né? Então, da Uhum. outra vez, você deve se lembrar que eu falei que algumas pessoas muito cedo demonstram interesse vivo, né, por
alguma coisa, né? Então, um candidato a engenheiro gosta de maquininhas desde muito cedo. Um médico, muitas vezes, é alguém que, desde pequeno, gosta de cuidar dos outros. Quando alguém está doente, vizinhos, parentes, pai, mãe, né? Demonstra esse interesse, essa preocupação, ou às vezes até o contrário, aquela criança meio sádica que gosta de abrir animais, né, para saber o que tem dentro, o que tem dentro do corpo humano, o que tem dentro do. Tem um interesse em biologia, tem interesse em pesquisa. Então, quando você fala do estudo, da relação entre a escolha da medicina e o gosto pelos estudos. Quando eu atendo adolescentes na entrada do ensino médio, invariavelmente surge essa questão: o que eu vou ser na vida? E, invariavelmente, eu pergunto quais são as disciplinas, as matérias, os assuntos dos quais você gosta. Então, alguém que está destinado a fazer medicina, em princípio, é alguém que gosta de biologia. E, às vezes, já demonstra isso desde o ensino fundamental, né? O interesse pela biologia, o interesse até pelas ciências, de uma maneira geral, costuma ser um prenúncio, né, de que se trata de alguém que tenha uma vocação para a medicina, um interesse na medicina. Esse gosto pela biologia não é o único índice, né? Porque eu falei bastante sobre a questão da assistência. Muitas vezes a relação entre biologia e gosto pela assistência não é tão íntima, né? Não é tão clara. Não é porque você gosta de biologia que você gosta de tratar dos outros, né? Que você quer ser médico, né? Mas eu acho que quem não tem nenhum gosto, nenhuma curiosidade, nenhum interesse pelo corpo humano, dificilmente vai escolher o campo da medicina. É como querer ser engenheiro e não gostar de matemática, não gostar de física. Um engenheiro que não gosta de física é um problema, né? Um economista que não gosta de matemática é uma questão, né? Enfim, eu caminharia por aí, né? Eu falo para os alunos, eu falo para os alunos que, de verdade, o que me motivou para o que era palpável para mim na época de escolher a medicina foi realmente estudar biologia e uma curiosidade com o organismo humano, né? Mas entre essa curiosidade e você de fato entender que existe um caminho para você tentar ajudar as pessoas através da medicina, é muito mais fácil você observar o seu mundo real ali na sua volta, que no início da vida de estudante, ela está muito centrado no estudar biologia mesmo, né, Tânia? Então, às vezes eu boto no Instagram assim, me pergunto, como é que você descobriu que você gostava de medicina? Eu falei assim, porque eu gostava de biologia. E vários alunos mandavam, nossa, que bom, porque a única resposta que eu encontro hoje para mim é que eu gosto de biologia, entendeu? E é muito difícil você, com 18 anos, pensar assim, eu quero ser médico porque eu quero trabalhar no hospital. Porra, você nunca fez isso, você não tem noção de como é que é, né? Então é uma expectativa sobre si mesmo muito grande, né, Tânia? Você levantou um ponto, né? Quer dizer, que o exercício da profissão, a prática da profissão, muitas vezes envolve dimensões que não são, à primeira vista, o que caracteriza a profissão, né, para um determinado indivíduo. Eu li aqui nas mensagens que alguém pode, né? Alguém procurou engenharia mecânica, gostava de máquinas e descobriu que a máquina do corpo humano era muito interessante e atraente. Então, há caminhos, né? Há outros caminhos para você chegar, né? Chegar até um determinado campo mais específico, né? Raramente alguém se sente, por exemplo, atraído por hospitais. Só eu acho que eu gosto de hospital, né? De um modo geral, as pessoas dizem para mim assim, odeio hospital, entendeu? Não suporto hospital. É raro alguém dizer, não, fui fazer medicina porque eu sou encantado com hospital, né? Eu tinha pavor também. Pois é, você vê que não é, né? Quer dizer, realmente não é
não é o primeiro, né, o primeiro móvel, né, de interesse. Eu talvez pudesse falar um pouquinho, né, de como eu cheguei à psicologia, que, aliás, foi uma faculdade que eu odiei fazer. Eu gostava, eu gostava de literatura, depois eu comecei a gostar de filosofia, eu me interessava por sociologia, antropologia. Eu acabei escolhendo a psicologia porque eu não tinha perfil para ser só uma pensadora e uma Uhum, professora, eu precisava ter uma prática. E quando eu uhum, cheguei na psicologia, eu encontrei uma disciplina mais parecida com um curso de administração, né, do que o que eu esperava, que era os mistérios da alma humana. Né? Só quando eu uhum, encontrei a psicanálise é que eu consegui me libertar do mal-estar com uma faculdade muito fragmentada, né? Com muitos interesses e disciplinas díspares e muito contraditórias entre si, muito pouco complementares. Né? E quando eu encontrei a psicanálise, bom, foi por isso que eu permaneci na psicologia. Eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco, né, novamente, da transmissão. uhum, Eu acho que eu falei do gosto por estudar biologia, do interesse pela assistência, de como raramente as pessoas gostam de hospital, né? Mas eu acho que um estudante de medicina pode chegar a ela através de alguma coisa que lhe foi transmitida pelos pais ou pelos familiares. A gente não pode esquecer que até recentemente na história, né, do mundo, quer dizer, antes que a universidade se tornasse quase que o caminho obrigatório para todo jovem, né? E isso se dá a partir dos anos 60, é depois da guerra, né, da Segunda Guerra, depois dos anos 50, 60, que a universidade se tornou esse viveiro para onde você uhum. manda, né, você manda a juventude, né, todo mundo é obrigado a ficar lá É, naquele campus, né, e parece que você não tem outro destino, outra possibilidade, a não ser através do caminho da universidade. é um culto ao Mas diploma, né? e por que o culto ao diploma? Né? Bom, depois da guerra, né, o mundo conheceu com o Plano Marshall uma eflorescência, né, econômica, uma pujança, uma abundância que permitiu que as famílias, que geralmente treinavam seus filhos para prosseguir na profissão dos Uhum, pais. Né? uhum, Então, os jovens começavam a trabalhar muito cedo. Antes dos 18 anos, você já estava sendo preparado para uma profissão e muito cedo você estava pronto para constituir uma família. uhum, Com a abundância, né, gerou-se a expectativa, né, da ascensão social. E a universidade, mais do que uma fábrica de diplomas, é uma fábrica de sonhos de ascensão social. Então, uhum, muitos estudantes universitários vêm de famílias que não têm diploma universitário e uhum, cujas as funções que essas pessoas desempenham na sociedade, os papéis profissionais, né, não precisaram do diploma para se estabelecer e para conquistar um lugar e, e até um sucesso, né, profissional. Então, muitas vezes você vê o hiato entre a profissão que o jovem vai seguir e a profissão do seu pai, da sua mãe, dos seus uhum, familiares em geral. E este hiato, muitas vezes, deixa o jovem inseguro, porque não se trata apenas de estar escolhendo uma profissão, uma vocação, mas está se desprendendo do seu ambiente social, né, do seu universo socioeconômico, cultural, das suas relações mais verdadeiras e mais próximas. uhum. Essa quebra é um dos maiores motivos da desorientação, da angústia, né, e da dúvida em relação à escolha profissional.
Aí inventaram, sempre... aí inventaram a adolescência para isso, né? Que é aquele período ali entre 13 e 20 anos que você não serve para nada. E, na verdade, durante muito tempo era um período de treinamento, né? Você vê assim, um menino de 13, 14 anos, ele tem ferramenta psíquica e física para aprender o início de um ofício. Se ele tem um pai ferreiro dentro de casa, ele com 18 anos já pode ser um exímio ferreiro, né? Aí hoje o que eu vejo são os adolescentes que ficam ali nesse tempo pré-universidade, perdendo um tempo danado com um monte de coisa que poderia ser altamente instrutiva e passível de uma transmissão de conhecimento, né, Tânia? Muitos deles dizem isso. Já no Uhum. ensino médio, eles têm o sentimento de que dedicam um tempo enorme a adquirir conhecimentos em áreas que eles acreditam que não têm nem habilidade, nem muita capacidade, nem sabem muito bem para quê. A maioria demonstra, sim, o desejo de aprender a fazer alguma coisa palpável, Útil, né? útil, que lhe permita alguma independência quando chegar aos 18 anos. Você sabe que 18 anos é um marco, né? Uhum. Todos os meus filhos me disseram no aniversário de 18 anos, mãe, eu agora posso ser preso. Né? Quer dizer, E eles 18 anos é conseguiram. uma Eles não conseguiram isso não, né? Graças a Deus. Graças a Deus, eu acho que isso não foi necessário, essa experiência Entendi. não foi necessária. Mas Tá. ela diz do quê? Né? De que agora a responsabilidade é sua. Né? Ninguém vai chamar seu pai ou sua mãe para responder pelos seus atos. Né? Uhum. Mas você não tem o que deveria corresponder a esse passo. Né? Quer dizer, você adquire direitos civis, você é um cidadão, você pode votar, você pode dirigir, você pode beber, mas você não ganha a própria vida. Você Uhum. não sobrevive sozinho. Você vive às custas do pai e da mãe, você ainda depende deles, e por causa disso, eles ainda estão na posição de ter que te orientar, eventualmente te punir, né? Enfim, você é um semi-adulto, você não adquire Uhum. plenamente, né, os seus direitos e deveres como adulto. É um híbrido, né? É um ser híbrido ali. É um ser híbrido. Eu costumo dizer que o pior período na vida de pai e mãe para educar filho, né, é entre 18 e 24 anos. Porque lidar com esse hibridismo, né, prosseguir no trabalho de transmitir ferramentas culturais, ideias, valores, para alguém que ainda está em formação, mas que, ao mesmo tempo, já se considera um adulto e é muito Uhum. mais resistente a escutar a experiência e a orientação dos mais velhos. Né? Uhum. De fato, vamos dizer, é um momento assim, muito delicado, muito É, difícil, muito delicado. eu vejo isso nos alunos, né? Eles são, ao mesmo tempo que eles têm um protocolo acadêmico a seguir, eles são livres para dar relevância ao que eles quiserem, né? Então eles são livres a dar relevância ao que o pai vai dizer, ao que o professor vai dizer. E, enfim, é uma liberdade de fato que existe ali mental, né? E Tânia, Mais, diga. não, pode Desculpa. falar. Eu Não, acabei que eu mais fiz do um. que nunca eles precisam. Pois é, mas eu talvez não tenha completado a minha ideia. Esse é um momento em que o adulto, seja ele pai, mãe, professor, as instituições, tem muita dificuldade de exercer uma autoridade legítima. O que Uhum. é uma autoridade legítima? É uma autoridade baseada no afeto, né? Na Uhum. transmissão, no envolvimento com o aluno. Né? Uhum. A maioria das pessoas dizem frases como: ele já é adulto, sabe o que faz. Ele é que sabe. Se não der certo, vai quebrar a cara. E é assim que se aprende. Né? Só Uhum. que a gente não aprende só quebrando a cara. Né? A gente também aprende quando a gente recebe boas orientações de pessoas em quem você confia. E Uhum. talvez esse seja aí o desafio da nossa conversa.
como Uhum. chegar a esse estudante, né? Trazendo alguma, né? Trazendo a nossa experiência, né? E desenvolvendo com ele um vínculo de afeto e confiança. Exatamente. E é esse que é o desafio de tudo que a gente está fazendo mesmo. É como oferecer um modelo, né? Um modelo a ser seguido e escolhido, né? Sim. E, Tânia, uma pergunta também um pouco mais direta e simples, que os alunos sempre fazem em relação ao rendimento acadêmico. Para ser. E aí, como que a gente faz? Pronto, E vai voltar. voltou? Pronto. Você ouviu Voltou, minha, voltou. você ouviu minha pergunta ou travou? Travou, travou. Eu não Não, ouvi minha sua pergunta pergunta. voltando, falando de algo mais simples, né? Você que tem uma experiência grande atendendo médicos, alunos de medicina que depois entraram para a medicina, viraram médicos. Para ser médico, de fato, há necessidade de um aluno destaque. Esse aluno que faz medicina, ele é o melhor da turma, é o que tira as melhores notas. Então, esse também, não só gostar de biologia, gostar de cuidar do próximo, existe essa questão acadêmica para chegar na medicina? Bruno, a sua pergunta é excelente. Ela diz respeito ao estudante de medicina, mas ela diz respeito aos estudantes de todas as áreas, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, a partir da minha prática, da minha experiência, né, que a bagagem de conhecimentos teóricos e práticos é fundamental para o sucesso profissional. Quanto melhor formado você melhores as suas oportunidades no mercado de trabalho. Uhum. Maior a chance de você ir mais longe na sua profissão. Melhor a chance de você obter, né, satisfação material, quer dizer, retorno do investimento que você fez, e satisfação pessoal. Uhum. Quanto mais bem formado você né, mais você é capaz de agir, tomar decisões como médico de maneira independente, ou seja, com autonomia, confiando, né, nos conhecimentos que você tem. Agora, durante a pandemia da Covid-19, eu pude verificar quantos médicos jovens pareciam completamente perdidos, Uhum. acostumados a tomar decisões com base em protocolos, em guidelines. No momento em que não havia guideline, o que eu aprendi, né, na medida em que eu supervisiono várias equipes de psicólogos, enfim, nem são várias equipes, mas são equipes que circulam em hospitais privados diferentes. O Uhum. que eu pude perceber é que aqueles médicos experientes, mais acadêmicos, antigos, eles sabiam o que fazer, eles sabiam que estratégias eles deveriam arriscar Uhum. diante de uma doença nova. Por quê? Porque eles pensaram com a própria cabeça. Eles não ficaram Uhum. esperando a Lancet, né, ou a New É. England publicar o artigo X ou Y, né, mostrando que a dexametasona é muito eficiente em doenças Uhum. inflamatórias pulmonares. Eles sabem que corticosteroide é útil. Eles sabem que se existe uma trombofilia em potencial, né, numa infecção por Covid-19, eles ministram heparina. Eles não Uhum. precisam do protocolo. É Uhum. óbvio. Você percebe que o sujeito é livre para criar estratégias diante de um problema novo que não tem ainda respaldo, né? As soluções não têm ainda respaldo
na dita pesquisa científica, né? Uhum. E eu escutei vários deles, né, darem testemunho de serem capazes de criar soluções. E ouvi muitos médicos jovens, desorientados, perdidos, perplexos, Sim. dizendo frases do tipo: eu não faço isso, eu não faço aquilo porque não é científico. Uhum. Né? Quer dizer, dependendo dos tais estudos duplo cego, né, para abordar questões assim muito elementares, como vale a pena ou não vale a pena usar antivirais para conter a proliferação do vírus nas etapas preliminares da doença. Uhum. Muitos deles diziam: não, esses medicamentos não servem para nada para curar essa doença. Então, eles não sabem Uhum. a diferença entre É. conter a proliferação viral e curar a doença. São coisas completamente diferentes. Eu percebi o uso inadequado do vocabulário Sim. em muitos deles, né? O que, para mim, demonstra uma fraqueza, uma fragilidade da formação como médico, da sua bagagem própria de conhecimentos, né, para enfrentar uma situação nova e difícil. Não, perfeito, porque é o que eu falo com os alunos também, entre o desejo de curar, né? Eu tenho um desejo de curar o paciente, um desejo de fazer, e entre a ação de fato de você tomar uma decisão na beira do leito, existe um exercício humano que envolve as virtudes, que quando você não tem fortaleza, laboriosidade, constância, você jamais vai adquirir isso. Então não adianta só você ficar querendo sentado, estudando estudos científicos, lendo, esperando os próximos estudos, e achar que você vai ter todas as ferramentas para conseguir tomar uma decisão na beira do leito, que é uma decisão que pode dar certo ou não, né? Se você, ao longo da sua curva de aprendizado, você não exercitou a constância de estar ali todo dia fazendo a mesma coisa, vendo o doente, o trabalho e a fortaleza, né? Eu achei legal você falar a palavra, parece que é uma fraqueza, né? Eu vejo isso também, né? Há uma fraqueza entre o desejo e a ação. Parece que aquilo ali quebra, parece um galhozinho fraquinho, né? Que na hora que você anda em cima, pac, ele quebra, e a resposta sempre é em terceira pessoa. Peraí, mas o que a medicina diz? O que os estudos científicos dizem? Olha, estudo científico e medicina não diz nada. É uma entidade amorfa. Quem diz alguma coisa é o médico, pô. É o ser humano, né, Tânia? Mas também uma pergunta que eu também gosto de fazer a respeito, tem um livro chamado Outliers, se não me engano, que fala sobre o rendimento dos caras fora da curva, nos Estados Unidos, lógico. E eles falam que esses sujeitos, eles não, o cara que sai da curva e o cara que está na curva, eles têm, em média, uma formação ordinária, tradicional, muito parecida. Então não é porque ele estudou numa escola muito boa, mas ele usou as férias dele, ou o tempo livre dele, de uma maneira diferente. Então eles pegaram, por exemplo, o exemplo que ele dá lá é o que o Bill Gates fazia nas férias, sabe? Pô, o Bill Gates, nas férias, ele ficava de frente para um computador com microchip, e quando ele entrou para a faculdade, ele já sabia 1000 vezes mais de microchip do que qualquer pessoa. E qual que é a importância para o aluno de medicina? Vou reduzir isso à medicina, mas eu acho que a resposta é mais ampla. Mas qual que é a importância do lazer, né? Porque o meu lazer, eu vou querer ir para a praia, vou querer me divertir, eu vou querer passear. E quando você pega, por exemplo, o seu lazer para uma pesquisa, um estudo, e de repente, mesmo sem precisar, você fala, olha, hoje eu estou com tempo livre, então ao invés de jogar bola, eu vou estudar um tema. Esse elemento do uso do lazer, do uso do tempo livre para algo voltado à sua profissão, de fato é um elemento que diferencia as pessoas. Se você vê isso na prática, Tânia. Bruno, eu acho que os temas eles, que você traz, eles têm uma conexão interna, né? Conexão com a vocação, com a paixão, com o que nos conduz a escolher uma determinada profissão. Né? Eu fui muito claro, eu achei o curso de psicologia insuportável. No final do segundo ano, eu queria ir embora. Né? Eu comecei a fazer disciplinas na filosofia. Eu falei, bom, eu acho que eu errei de vocação, entendeu? Acho que o meu lugar não é aqui. Foi quando eu encontrei a psicanálise. E eu me apaixonei.
né? Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha lido os 24 volumes da obra do Freud umas 3 vezes. Me formei em dezembro. Em março, eu estava em sala de aula, na PUC de Petrópolis, dando aula. Eu virei professora durante as férias, né? Entre a formatura em dezembro e o início da vida profissional em março. Mas por quê? Né? Porque eu dediquei, né, dias, férias, fins de semana a estudar psicanálise, porque aquilo me atraía. Eu me formei em dezembro e passei dezembro, janeiro e fevereiro me preparando para entrar no mestrado em psicologia, né, para estudar psicanálise e me tornar uma professora, né? Então, o gosto pela investigação, pela pesquisa, ele tem que partir dos seus próprios interesses. Se você é curioso, se você quer saber, se você gosta daquele assunto, né, e se dedica a esse assunto, é claro que você vai formar uma bagagem de conhecimentos que vai te apoiar, né, muito cedo na vida e te preparar, né, para uma maior autonomia e, consequentemente, não foi à toa que você citou Bill Gates, né, vai te preparar, né, vai provavelmente antecipar uma carreira de mais sucesso, né, tanto no retorno material, que sim, é bom, né, quem não quer ter retorno material, como talvez no mais importante de tudo, não adianta ter retorno material se você não tem prazer naquilo que faz. E para ter prazer naquilo que faz, você tem que se sentir seguro e preparado, né? Acho que são respostas mais ou menos simples, né? Eu acho a medicina um campo de conhecimentos extremamente complexo. A medicina requer, tal como a psicanálise, ao mesmo tempo um conhecimento teórico atualizado, aprofundado, né, e contínuo, permanente. A formação é permanente, mas ela exige também a formação na prática. E aí eu volto à questão da transmissão da experiência dos mais antigos para os mais novos. Na minha área, isso se faz através da análise pessoal do analista e da supervisão do analista. O jornalista jovem precisa se fazer supervisionar, caso a caso. É preciso aprender na prática também. Nem tudo está escrito nos livros. E sobre a prática, não adianta praticar sem orientação. É preciso a transmissão desse saber fazer, né, que o analista mais experiente, que já percorreu um caminho mais longo, né, pode fazer em benefício do analista em formação, do analista mais jovem. Eu acho que esse modelo é muito bom para a medicina também. Fortalecer os canais da transmissão do conhecimento prático e não apenas teórico, né? O que você deve saber fazer para ser um bom médico. Pois é, eu vejo isso também, né? Porque o jovem médico, e agora a gente está com uma turma que se formou aqui em Ubar, eu vejo que ele passa alguns meses, quando recém-formado, querendo supervisão caso a caso. Então eles me mandam, eventualmente, mensagens sobre um caso. Bruno, eu vi um caso assim, 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 assado. Me pedem uma orientação. Só que isso se perde, Tânia. Em pouco tempo, você vê, em poucos meses, ele já adquire um certo repertório de soluções, entre aspas, ali, e acaba que ele começa a enxergar, ele começa a ganhar confiança, começa a não entender que a supervisão é algo de fato concreto, e nem mesmo entende que o que ele está me pedindo é uma supervisão, né? E aí depois que ele já perde, que ele já fica mais seguro para ali, ele já para de fazer isso. Então o que eu vejo hoje, e muito do que a gente conversa envolve isso, né? Se o psicanalista ele fica anos e a vida toda sendo supervisionado para que haja uma orientação de um olhar de fora mais experiente, o médico não tem isso.
Não tem mesmo. E esse prejuízo eu vejo neles, eu vejo um prejuízo muito grande, porque, primeiro, a qualidade geral cai demais, porque você vai vendo que os atendimentos viram absolutamente mecânicos e não há um olhar para a variação do normal e nem para a variação das doenças. Então, tudo fica empacotado nos guidelines, né? Então, o guideline que deveria ser uma trilha, vira um trilho, onde o sujeito engata e vai. E aí acabou a subjetividade da medicina. Então, a medicina vira uma profissão absolutamente objetiva. Só que tem um problema, né? As doenças e as pessoas envolvidas não são objetivas. Então, acaba que você não está sendo médico, você está sendo um técnico. Você tem um bacharelado em medicina e você toma decisões técnicas que não tem a ver com aquele desejo seu inicial de ser, de fato, um bom médico, né, Tânia? Então, há algo a ser feito nisso? A minha análise ela foi correta? O que você descreveu acontece ipsis literis no campo da psicologia. Embora o psicólogo escute na faculdade que ele precisa se tratar e que era fundamental, inclusive, são previstas, né, 800 horas de estágio supervisionado para você obter o seu diploma e ser considerado um psicólogo clínico, observamos que grande parte dos psicólogos se autoriza apenas com o diploma universitário, como se não fosse necessário continuar a se tratar e continuar a se fazer supervisionar. Quando eu falei da psicanálise, quer dizer, eu falei desse campo porque você não tem um diploma de psicanalista conferido pela universidade. Você tem um diploma de psicólogo. Como psicólogo, você está autorizado a atender, né, como psicólogo clínico. Mas muitas pessoas demonstram a ambição de ir mais longe na profissão e costumam iniciar uma formação analítica depois da obtenção do diploma universitário de psicólogos. Esse grupo frequentemente adere muito mais a um projeto de longo prazo, de aperfeiçoamento profissional contínuo. O psicólogo clínico frequentemente se contenta com frequentar uma jornada, um congresso, fazer algumas leituras, um grupo de estudo, mas ele não é compelido, sabe? Não há nada que o obrigue a prosseguir uma formação mais estrita e mais controlada. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho do médico. Você vai ver que vai ficar mais fácil, a partir do que eu coloquei, entender o que eu penso do campo da medicina. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar como o médico exerce a sua profissão no interior de um hospital, público ou privado. Bom, eu suponho que deveria haver uma gradação, né, das responsabilidades. Você tem o plantonista ocasional, você tem o rotina, né? Você tem o chefe do setor, do serviço, você tem o coordenador, você tem a direção, né? Você tem o diretor médico. Em tese, cada uma dessas instâncias deveria ser responsável por supervisionar e orientar a instância imediatamente abaixo, comandada. Se essas cadeias de comando funcionam bem, esse médico jovem, vamos dizer, que entrou plantonista, ele não é rotina, ele é plantonista. Ele vai entrar numa sequência, né, numa série de passos, onde ele vai sendo obrigado a se qualificar cada vez mais. É isso. Se ele vai para o consultório, como vão muitos psicólogos clínicos, ele vai ter que se credenciar para receber pacientes no plano de saúde, porque dificilmente ele vai ter pacientes particulares a rodo, né? Só porque ele tem uma sala. Isso não vai acontecer assim. Bom, para credenciar-se nos planos, em tese,
ele precisa ter o título de especialista, Uhum. ele precisa ter pós-graduação. Espera-se que as instâncias que o contratam tomem o cuidado de peneirar, né, o acesso ao credenciamento. Disso você pode falar melhor do que eu. Uhum. Como é que se dá esse controle? Uhum. Qualquer um abre um consultório e está acabado? Na verdade, pode ser, assim, falo do Rio de Janeiro, aqui de Ubá também, mas a minha ascensão nas escalas profissionais foi no Rio de Janeiro. Então eu entrei para dar plantão no Quinta Dor, como plantonista, depois de estar no final de uma residência, no meio de uma residência de clínica médica, como um plantonista diurno, com um plantonista mais experiente, um supervisor de plantão, e ao longo do tempo eu passei a ser o supervisor do plantão, depois eu passei para outro hospital, passei a ser o rotina, e ao longo de 10 anos, né, depois de 8 anos de formado, eu participei da construção de um pronto atendimento em Copacabana, que é o PA da Unimed, e aí quando eu, por volta de quase 10 anos de formado, quando eu já começava a ver um movimento para eu chegar a cargos administrativos, eu vim para o Ubá, né? E o que eu vejo aqui no interior é que essas coisas se perdem um pouco. E vejo no interior e em outros hospitais. O Rio de Janeiro também, enfim, ele tem ali hospitais de altíssimo nível que seguem todo um processo de ensino, de acompanhamento, mas também existem hospitais que o médico recém-formado ele é colocado igual uma prótese ali num buraco que está faltando, não tem orientação nenhuma, e aí o preço pessoal é altíssimo, né? A pessoa começa a botar, aí bota na balança o dinheiro que recebe e todos os problemas do outro, ao invés de colocar o dinheiro que recebe, a orientação que recebe, a possibilidade de ascensão e carreira que recebe e os problemas do outro. Aí essa balança começa a ter que entrar muito dinheiro de um lado, né, para poder equilibrar um pouco. Aí fica uma merda, né? A verdade é essa. O que eu vejo também em quem segue um caminho de consultório? Se a pessoa não tiver um pai que seja um baita de um médico, consultório cheio, e ela abre um consultório, ela não cria rede ela não cria uma rede onde vão encaminhar paciente. O meu consultório no Rio de Janeiro só começou a movimentar quando eu comecei a ter uma ascensão nos hospitais. Ninguém vai procurar o consultório do plantonista noturno do hospital que não tem experiência. Mas quando você vira horizontal, quando você vira rotina, é natural que o seu movimento vai aumentando, né? Isso aí é fato. E eu vejo nos jovens médicos essa questão. Eles se inserem num hospital que não tem essa programação hierárquica de responsabilidade, onde eventualmente a direção técnica, clínica, são omissas e colocam nele a responsabilidade. Que o que tem de mais cruel para um chefe é chegar para o seu plantonista e falar, não, a decisão é sua. Né? Eu vejo isso demais, já vi no Rio de Janeiro, já vi em vários lugares, quando na verdade a decisão é dele, né? Então é colocado ao plantonista uma decisão de um diretor técnico ou clínico. Isso aí é um problema. Isso aí causa um buraco na formação do médico e ele coloca essa vida dele em locais que oferecem esse tipo de trabalho. Ele, em paralelo, ele cria uma vida ou um projeto de vida para ele sair daquilo ali, quando na verdade era para ser o contrário, né? Era para vir ao lado, então era para crescer ali e ter a vida dele de consultório. E aí vem a sedução da propaganda, né? De fazer especialidades médicas que vão te fazer sair do plantão, e vem aquela propaganda. Eu já vi em Instagram, ó, largue os plantões, né? Largue os plantões e seja feliz no consultório. Como lotar a sua agenda de consultório. E vai dar merda, tá? Um médico que não... Vai dar merda, não tem outro jeito para falar. Se você, muito novo, você quer largar os plantões para ir para consultório, você não vai ter uma formação boa para o consultório. Como um médico de consultório vai ser um bom médico de consultório se ele não tem a visão das doenças se apresentando de forma grave ou se ele não tem a visão de como aquele paciente que chegou pode ficar, né? Porque todo doente é uma possibilidade. Chega um doente lá resfriado, existe a possibilidade dele fazer uma pneumonia. Se ele não enxerga como esse paciente chega na porta do hospital já com a pneumonia, vira um problema, vira um problemão, né? Então, assim, eu acho que o grande resumo dessa história, e aí eu queria te fazer uma pergunta, porque já vou dizer que é assim que eu falo para os alunos, e pode puxar minha orelha se eu estiver falando besteira, mas, de fato,
a sua faculdade de psicologia, a minha de medicina também, no final das contas é o seguinte, para eu ser médico no Brasil, para um psicólogo ser psicólogo, ele tem que fazer uma faculdade de psicologia ou de medicina. Então, para que serve o primeiro... Aí eu brinco com os alunos, eu falo, para que serve o primeiro período de medicina? Serve para passar para o segundo. O que um bom interno tem que fazer? Tem que acabar o internato e fazer uma residência. Então, no final das contas, só quem precisa de faculdade é quem não tem o diploma. E a gente precisa passar por isso. Então, existe um estudo que é uma etapa, ou seja, eu tenho que estudar bioquímica também para passar para os períodos seguintes. Mas, por outro lado, existe algo de verdadeiro no estudo, que ele envolve o seu desejo, que é você ser melhor naquilo, né? E aí, você fazer aquilo direito, né? Então, poxa, você falou que leu toda a obra de Freud. Eu lembro que eu tentei achar na psiquiatria tudo que você falou, né? Eu queria entender a alma humana pela psiquiatria e não consegui. Aí eu larguei de vez a psiquiatria e falei, bom, agora eu já estou acabando a medicina. O que me resta é tentar fazer clínica médica, para aprender a dar um plantão. E através da clínica médica, vendo o paciente todo dia, conversando ali com a subjetividade das pessoas, eu falei, peraí, existe algo ali que é muito maior do que a etapa do estudo, né, Tânia? Aí a pergunta que eu te faço é, se nesse cenário, existe alguma maneira de você estudar ordenadamente assuntos, temas, conteúdos que têm relação com o seu desejo de fato? Por exemplo, poxa, eu sou médico, eu preciso estudar um pouco mais tal assunto, de repente filosofia. Isso aí pode ser uma busca autônoma, individual? Isso aí, existe isso? Bruno, eu acho que você atravessou, né, uma cadeia de questões, né? Você descreveu, né, a formação universitária como podendo se reduzir a uma sucessão de etapas em que a anterior é apenas cronologicamente anterior à posterior, onde desaparece a conexão de eu preciso disso para que eu possa fazer aquilo, né? Uhum. Essa conexão se quebra, né? Por que ela se quebra? Essa quebra por duas razões. Muitas vezes, aquilo que motivou o indivíduo a entrar numa faculdade vai levá-lo a uma decepção. Ele não encontra ali, né? Ele não encontra ali eco, né, para o que o mobilizou como desejo a chegar, né, a uma determinada formação profissional. De outro, né, não é só a decepção dele, né, que está em jogo. É como se comportaram, né, seus mestres na faculdade, seus supervisores no internato, na residência. Né? Quando você mencionou o supervisor que diz para o jovem plantonista, você decide, o problema é seu, eu acho que fica muito evidente, né, que uma boa formação depende de bons mestres, que se engajem em transmitir o conhecimento que desenvolveram aos novos médicos. Se os supervisores e professores abandonam seus alunos, abandonam o jovem médico à própria sorte, o prejuízo está instalado, né? Mesmo que esse jovem seja um jovem motivado. E aí nós caímos no final da sua pergunta. Sim, se ele perdeu a motivação no início da profissão, quer dizer, se houve isso, essa quebra, dificilmente ele vai procurar alcançar, aprofundar determinados conhecimentos por ele mesmo. E quem não tem essa atitude? Bom, aí eu vou falar aí do alto dos meus 42 anos de magistério. Aquele indivíduo que não tem, por ele mesmo, desejo de saber mais sobre aquilo que ele vai fazer na vida, né? Aquele que não procura conquistar uma autonomia na sua capacidade de exercer a profissão
formando uma bagagem de conhecimentos suficiente, sólida, competente. Então, esse indivíduo está realmente em maus lençóis. Com toda certeza, e eu já tive casos de jovens médicos assim, o sujeito faz 3 vezes a prova de residência e não passa, ele queria fazer clínica médica, mas como ele não vai passar, ele faz radiologia, e aí ele não passa na residência nem de radiologia, ele vai fazer uma pós. Né? Então, a pós é a última saída que ele encontra. Mas, genuinamente, ele não tem prazer em estudar, ele não tem satisfação em adquirir conhecimentos, ele não tem nenhum interesse genuíno, na verdade, por área nenhuma. Sim. Ele gosta mesmo de ir para o barzinho no final de semana, encher a cara com os amigos. Ele gosta de poder pegar vários plantões e ganhar um bom dinheiro. Ele terminou o curso de medicina, ele não tem residência, mas ele tem plantão para fazer. E dá um bom dinheiro. Então, há os que querem largar os plantões, mas há aqueles que vão ficar fazendo plantão a vida inteira. De preferência, plantões que não exijam grandes conhecimentos. Você sabe que há alguns que são relativamente simples. Sim. Né? Então, eu enfatizaria, na verdade, esse ponto. Onde é que o sujeito quer chegar? Né? É verdade. Tânia, a gente chega ao fim de mais uma conversa altamente esclarecedora. Obrigado por dedicar uma parte do seu domingo aí, que eu sei que você trabalha muito, para conversar com a gente aqui no Instagram. E então, no final das contas, a conclusão que eu chego é que, em larga escala, pela internet, talvez seja possível aí capitanear algum movimento de tradução das sensações e de orientação de jovens médicos para uma direção muito mais concreta e que responda às suas motivações pessoais, né? Bruno, eu agradeço mais uma vez o seu convite. É muito bom, eu estou vendo aqui pelas intervenções, né, que conversar com tanta gente ao mesmo tempo, né, conversar com você e com tanta gente ao mesmo tempo. E eu acredito que com o entusiasmo que você tem pela medicina, e que eu sou testemunha desse seu entusiasmo, desde muito cedo, né, que você manifesta isso, eu acho que você vai contagiar muitos estudantes de medicina e você tem todo o potencial para ser o tal bom mestre que eu disse que eles precisam encontrar. Contagiar igual o coronavírus. Contagiar igual o coronavírus que não tem a cura, né? Exatamente, igual o coronavírus e que isso não tem a cura de jeito nenhum. Tânia, muito obrigado. Um beijão. Até breve. Bom trabalho, Bruno. Até breve. Você também. Tchau. Tchau. Tchau.